Marco Antônio, por sua vez, ressalta que aparentemente Deus trouxe a criança de volta justamente para uni-los novamente. Mas Juliana reage afirmando que não permanecerá com ele, e Marco Antônio insiste que, se ela agir assim, ele lamentará profundamente, pois a ama demais e a considera a razão de sua vida. Diante disso, Juliana o confronta, perguntando o que acontecerá se ela não voltar para ele. E Marco Antônio responde que, nesse caso, o filho dela terá de ficar com ele, alegando que Juliana não estaria pensando no bem do menino e reforçando que não suportaria perdê-la novamente. Juliana, indignada, questiona que direito ele tem de querer ficar com seu filho, ao que Marco Antônio reconhece não ter direito algum, pedindo desculpas. Mas Juliana se mantém firme e afirma que levará o filho consigo. Marco Antônio ainda a chama, mas Juliana mostra o menino agomecindo, que se diz muito satisfeito por vê-la com o filho recuperado, enquanto Marco Antônio revela que Juliana não deseja permanecer. Francesco, porém, assegura que ela não sairá, mas Juliana ressalta que não pretende mais viver naquela casa, e Gomesindo a questiona sobre aonde ela planeja ir, ouvindo dela que não sabe, ao passo que Gomesindo admite não poder levá-la consigo. Francesco declara que Juliana é sua nora, mas Gomesindo insiste que, agora com o filho nos braços, ela deve pensar no futuro dele antes de qualquer outra coisa. Gomesindo diz a Juliana que mandará alguém buscar os pertences dela que ficaram na casa de Angélica, deixando-a entristecida, e em seguida ressalta que ela é uma bela mulher, pedindo que não destrua a própria vida. Francisco acrescenta que todos ali a amam profundamente, enquanto Gomesindo pede a Marco Antônio que segure firme a esposa e a faça reconhecer os direitos dele como marido, ao que Marco Antônio responde que tentará, e logo Gomesindo assegura que Mateu não voltará mais atrás de Juliana, despedindo-se e indo embora. Marco Antônio retorna e Francesco declara que Juliana não pode sair pelo mundo com uma criança nos braços, lembrando que ela é sua nora e pedindo que não cometa tamanha ingratidão, mas Juliana confessa não ter condições de voltar a viver naquela casa, ouvindo de Francesco a sugestão de que ela viva longe, porém sempre com o filho, enquanto Marco Antônio promete registrar a criança em seu nome, para que tenham todos os direitos de um maliano. E caso ela não queira permanecer naquela residência, ela irá com ela para onde for necessário. Juliana observa seu filho. Nesse momento, Gomesindo conta a Angélica que deixou Juliana com o filho nos braços na casa dos Malianos, deixando-a surpresa. E quando ela pergunta como isso aconteceu, ele admite não saber ao certo, mas afirma que o importante é que a criança foi encontrada. Logo pede que Angélica providencie a mala de Juliana, alegando que pedirá para entregarem aonde ela estiver, e recomenda ainda a Augusto que cuide bem de sua filha, antes de embarcar no trem de volta. Enquanto isso, nos cafezais, todos trabalham arduamente. E quando Gomesindo chega em casa, Maria comenta que ele foi e voltou muito rápido, enquanto Rosana pergunta o que foi feito de Juliana, ao que ele garante que a deixou junto do marido e com o filho nos braços, elogiando o menino e dizendo esperar que Rosana lhe dê também um neto homem. Maria observa que Juliana ficou com o marido e Rosana se mostra aliviada, mas Maria questiona se Mateu desejará conhecer o próprio filho, deixando a Rosana pensativa. Já na casa dos Malianos, Mariana, ao ver Juliana com o bebê tranquilo, pergunta se ela teria coragem de levá-lo embora dali, ouvindo como resposta que Juliana não sabe o que fazer. E Mariana aconselha a esquecer o passado, apenas pensar no filho e não cometer nenhuma loucura, pedindo ainda perdão por todo o sofrimento que lhe causou, explicando que Janete quis jogar toda a culpa em suas costas, mas que carregava muito remorso, ao que Juliana pede que tudo seja esquecido. Emocionada, Mariana ressalta que Juliana é um verdadeiro anjo. Pouco depois, Marco Antônio entrega a certidão de nascimento do bebê, que Juliana lê surpresa, afirmando que ele não havia lhe dito nada. Mas Marco Antônio justifica, perguntando se um avô não teria o direito de escolher o nome do próprio neto. Mariana acrescenta que muitas crianças gostariam de carregar aquele nome, e Francesco questiona a Janete, diante de Juliana, se o filho dela não seria também seu herdeiro, e portanto digno de seu sobrenome, momento em que Janete encara Juliana em silêncio. Francesco então diz a Juliana que ela não precisa dizer nada, mas pergunta se teria pensado em um nome melhor para o filho. E Marco Antônio declara que, a partir de agora, o menino é legítimo, ouvindo de Francesco que naquela noite pretende dar um banho em seu neto, o que deixa Juliana feliz. Enquanto isso, Amadeu informa Mateu que o patrão o chama na sede, e Mateu agradece, sendo então recebido por Gomesindo, e ressalta querer ter aquela conversa em particular, ao que Mateu responde que já a esperava, inclusive pressupondo que seria sobre notícias de Juliana. Gomesindo, porém, pede que não se preocupe mais com ela, afirmando que a história entre os dois chegou ao fim, e Mateu questiona, ouvindo a confirmação de que Juliana voltou para o marido, reforçada pela explicação de que a deixou na casa dos Malianos com o filho nos braços.
Mateu, confusa, declara não entender, e Gomercindo explica que Francesco e Marco Antônio encontraram uma criança muito parecida com o filho e que ele e Juliana tiveram, acrescentando que o verdadeiro filho foi adotado e provavelmente vive bem em outra realidade. E Juliana aceitou aquela criança como sendo sua. Gomercindo ainda recorda que Juliana e Marco Antônio viviam muito bem antes do ocorrido, confirmando que ela aceitou voltar para o marido, o que deixa Mateu abalado. E ao questionar se Juliana sabia que o menino não era seu verdadeiro filho, ouve de Gomercindo que não. E Mateu, inconformado, diz não ser justo, mas Gomercindo indaga se ele pretende destruir a felicidade de Juliana, acrescentando ainda que, segundo Francesco, Juliana e Marco Antônio já dormiam juntos antes mesmo do casamento, de modo que a criança poderia não ser de Mateu, o que o deixa em choque. Mas Gomercindo insiste que essa é a verdade e pede que a aceite, ao que Mateu, resignado, concorda com pesar. Suspirando, ele pede que Gomercindo continue, e este transmite o recado de Juliana, dizendo que ela garantiu que é tarde demais para ambos, embora Mateu sempre seja uma boa lembrança em sua vida, assegurando que não deseja vê-lo mais, o que Mateu escuta atentamente e, por fim, declara que agora irá cuidar de sua própria vida, retirando-se em silêncio. Gomercindo, sozinho, fala para si mesmo convicto de que acaba de salvar o casamento de Rosana, enquanto Mateu caminha abatido e cheio de tristeza, até que, tomado pela dor, se ajoelha e faz uma oração. Na casa dos Malianos, Francesco pede para segurar o neto, e Marco Antônio pede ao pai que tenha cuidado, mas Francesco garante que já fez o mesmo com Marco Antônio quando ele nasceu e sabe muito bem como proceder, explicando que, embora o primeiro banho deve ser feito antes, nunca é tarde para que um avô tenha a hora de banhar seu neto, afirmando que é isso que está proporcionando naquele momento. Francesco dá o banho no menino e depois entrega a criança a Juliana para que ela o vista, beijando carinhosamente sua cabeça, enquanto Juliana acomoda o bebê na cama, sendo então lembrada por Marco Antônio das moedas de ouro que foram colocadas na bacia do banho, pedindo a ela que as guarde para o futuro do filho. Juliana, no entanto, declara que mais importante do que o ouro é o que seu filho cresça cercado de saudade e de amor. E Marco Antônio, firme, garante que ele é o filho deles, repetindo o nome escolhido, ao passo que Janete, inconformada, questiona a razão de tanta cerimônia, alegando que o menino não é de fato um maliano, mas Francesco retruca dizendo que agora ele é sim, pois leva o nome da família. Janete insiste que a criança não é neto dele, e Francesco responde que agora é, recordando ainda que ela quase destruiu a vida de Marco Antônio, pois o viu chorar em seus braços como um menino devido ao sofrimento causado por Juliana. E Janete, surpresa, diz não saber dessa história. Francesco ressalta que não foi fácil fazer Juliana voltar e garante que tomou uma decisão séria, deixando Janete aflita, perguntando qual seria. Ele anuncia que ou Juliana permanece ao lado de Marco Antônio ou então seu casamento com Janete será terminado, provocando um olhar de choque dela, que se recusa a imaginar-se ajoelhada diante de Juliana pedindo perdão, afirmando que jamais faria isso. Enquanto isso, Mateu bebe, pensativo, relembrando intensamente os momentos vividos ao lado de sua amada Juliana, até derramar lágrimas de dor e saudade. Já Marco Antônio confessa a Juliana que em breve irá procurar uma casa para viverem juntos com o bebê, mas ela o questiona sobre quanto tempo demorará, ao que ele responde não saber, embora garanta que começará a ver isso no dia seguinte, pedindo que ela não o abandone novamente, relembrando que viviam bem antes de toda a confusão. Ao tentar se ajoelhar diante dela, Juliana pede que não se humilhe, afirmando que já estava aprendendo a gostar dele, e Marco Antônio pede que recomecem, mas Juliana explica que não é mais a mesma mulher que ele conheceu quando chegou àquela casa, e que de agora em diante viverá apenas para o filho, não existindo mais ninguém em seu mundo. Marco Antônio provoca, perguntando se ela não fala isso apenas por Mateu, e Juliana, firme, o encara, garantindo que não estava se referindo a ele, mas Marco Antônio, tomado pela insegurança, relembra que ela ainda é a mesma Juliana de antes, e a acusa de ter estado novamente com o italiano, ao que ela rebate assegurando que não aconteceu nada, pedindo que ele acredite, mas Marco Antônio precisa acreditar para não cometer uma loucura, deixando implícita a intenção de eliminar Mateu, o que leva Juliana a perguntar diretamente se ele pretende matá-lo, mas ele alega apenas querer que ela escolha ficar com ele. Do outro lado, Mateu, tentando enganar a própria dor, afirma que não há nada melhor do que um bom vinho para comemorar sua nova vida, e declara que encherá a casa de filhos ao lado de Rosana, enquanto Maria recorda que não podem esquecer-se de Angélica. Mateu continua bebendo e, exaltado, acaba insultando o marido de Angélica sem ele estar presente, causando desconforto à mesa, enquanto Leonora comenta que Mateu já havia sido visto bebendo na venda.
e Maria ressalta que isso já começa a ser notado pelos outros. Ao longe, Batista conversa com Bartolo, observando que Mateu parece estar comemorando algo naquela noite, e Bartolo confirma, levando Batista a questionar o motivo, sugerindo que a italiana dele o deixou, ao que Bartolo responde que Mateu, na verdade, está celebrando o fim das confusões em sua vida, acrescentando que, nesse mesmo momento, Gumercindo deve estar comemorando com sua esposa, pois no fim, ambos acreditam ter realmente salvo o casamento de Rosana. Bartolo afirma que a verdadeira fortuna de Mateu está dentro de sua própria casa, enquanto Mateu, tomado pela emoção, toca carinhosamente a barriga de Rosana, e ela, enternecida, segura a mão dele, momento em que Mateu questiona se, caso tivesse realmente ido embora, Rosana teria chegado ao ponto de tirar sua própria vida, e Rosana, em lágrimas, pergunta como poderia continuar vivendo sem ele, dando a entender que sim. Emocionado, Mateu beija a mão de Rosana, chamando-a de meu amor, e ela, encantada, pede para que ele repita, ouvindo novamente a declaração, para logo em seguida pedir que ele a beije, e os dois se entregam a um beijo apaixonado. Em outra parte, Batista toca no assunto delicado ao filho de Juliana, que, segundo se comentava, teria sido roubado, mas Bartolo, surpreso, pergunta como ele sabia disso, e Batista responde que tem ouvidos atentos, ao que Bartolo retruca, dizendo que a história não passa de bobagem, e que o filho nunca foi de Mateu, advertindo Batista a não se intrometer nesse assunto, pois poderia causar sérios problemas. Batista, insistente, arrisca algumas palavras em italiano, e Bartolo ironiza, dizendo que ele acabará falando italiano igual Tizil, lembrança que leva Batista a lamentar a falta que o rapaz faz, afirmando que gostava muito dele. Enquanto isso, Damião pede a Tizil que largue o caderno porque a comida está esfriando, dizendo que para tudo existe a hora certa. Mas Tizil rebate dizendo que para aprender não há tempo fixo, o que leva Damião a questionar sobre o primo dele. E Tizil responde que provavelmente está engraxando em outro lugar. Damião, intrigado, pergunta também sobre o feitor Antenor, e Tizil responde que ele não apareceu mais, levando Damião a se perguntar consigo mesmo onde teria ido parar Naná. Em seguida, Angélica chega em casa e encontra Augusto, que logo a questiona sobre onde ela esteve, reclamando que não havia feito o jantar, mas Angélica responde que pensou que ele preferisse jantar com os amigos. Augusto insiste em saber onde ela estava, e Angélica explica que foi visitar uma amiga e acabou jantando por lá, o que leva Augusto a suspeitar de Paola, mas Angélica retruca perguntando se ele acha que ela teria outra amiga, lembrando que Paola também é amiga dele. Augusto, tentando se impor, pede para Angélica falar com ele e insiste no jantar, mas Angélica diz que não fez nada e sugere que ele esquente a comida do almoço, ao que Augusto relembra que ainda é seu marido, recebendo como resposta dela que, às vezes, tem a impressão de não ter marido algum. Irritado, Augusto exige novamente o jantar, mas Angélica responde que ele pode esquentar o que sobrou ou jantar com os amigos, e diante da provocação dele, que ameaça ir até a casa de Paola, ela então desafiador responde que pode ir. Augusto resmunga, dizendo que antes faltava a cama, mas agora falta a mesa, e Angélica devolve que, se ele quiser, a cama não vai se recusar a recebê-lo depois que ele se acalmar e preparar a própria refeição, ainda gritando para que não suje a cozinha. Em paralelo, Paola relaxa em sua banheira quando é surpreendida por batidas na porta, levantando-se para atender e encontrando seus pais, Inês e Anacleto, que ela recebe surpresa, afirmando não os esperar. Enquanto isso, na casa, Leonora comenta que nunca viu tanta felicidade no ambiente, e Bartolo desabafa que não quer mais ouvir Mateu falar de Juliana, ao que Leonora responde que espera que ele realmente a esqueça de vez, ainda mais depois de arrumarem um filho falso para ela. Mas Bartolo retruca que isso é apenas mais um motivo para Mateu não procurá-la novamente, embora Leonora duvide, lembrando que ele disse que encheria a casa de filhos para Gumercindo. Bartolo comenta que Mateu já fez sua América, e Leonora pede que um dia ela faça a América deles também. Sonho que Bartolo relaciona a conseguir um pedaço de terra para plantar uva, ao que Leonora responde que já estão economizando para isso, e logo os dois se abraçam com cumplicidade. Em outro momento, Anacleto pergunta à filha como anda a situação com Augusto, e Paola, com ironia, responde que é infinita, levando Inês a perguntar se ele continua aparecendo, e Paola explica que sempre o coloca para fora, e então que Anacleto revela que o pai de Augusto pretende retomar os cafezais, e em tom sombrio, confidencia que sua intenção é eliminar Altino. Paola, tomada pela indignação, questiona se o pai não está falando sério em suas colocações, mas Inês prontamente intervém e confirma que sim, que ele está absolutamente sério, ressaltando que o pai pensa e age como se ainda estivessem vivendo em Sicília, sustentando tradições e valores que para ele nunca mudam.
Anacleto firme declara que honra é honra em qualquer lugar do mundo, seja na Sicília, seja no Brasil, e que certos princípios não se perdem com o tempo nem com a distância. Paola, revoltada, afirma que é ela quem não deseja mais viver ao lado do Dr. Augusto, ressaltando que ele continua insistindo em aparecer em sua casa, mas que todas as vezes ela o manda embora, recusando sua presença. Em seguida, Paola diz não compreender o porquê de tanta valentia e resistência, relembrando que foi Anacleto quem aceitou tudo desde o início, ao que Anacleto retruca mencionando que Altino deseja tomar de volta os cafezais, e esse é o verdadeiro motivo de tantas tensões. Inês intervém novamente e recorda que já havia dito a Anacleto que, caso Altino realmente quisesse reaver os cafezais, deveria procurar a justiça e não resolver as coisas com brigas e confrontos. E Paola concorda com ela, apoiando a ideia. Em meio à conversa, Paola ainda levanta a possibilidade de o pai, Anacleto, acabar sendo preso, mas este garante que não eliminou ninguém e, portanto, não há razões para esse temor. Enquanto isso, em outra cena, Augusto percebe que deixou o feijão queimar e Angélica comenta que também sentiu o cheiro. Augusto, irritado, questiona por que ela não foi ajudá-lo, mas Angélica responde de forma fria, garantindo que já havia ajudado o suficiente. O clima entre os dois esquenta. Augusto pergunta se Angélica pretende mesmo levar a sério esse tipo de comportamento. E quando ela questiona de qual comportamento ele está falando, Augusto afirma que é sobre a forma como ela o trata. Angélica firme responde que está apenas tratando Augusto com a mesma deferência e consideração com que ele a trata. Augusto pede que ela não o faça perder a paciência, ameaçando que poderá dar umas palmadas. Mas Angélica rebate pedindo para ele não se atrever a fazer isso, o que só aumenta o atrito. Augusto insiste, dizendo que está prestes a perder a paciência de vez, mas Angélica manda ele aproveitar e ir dormir em outro quarto. Augusto argumenta que tem seus direitos de marido, mas Angélica o enfrenta, afirmando que ela também tem os seus direitos como mulher, o que deixa claro o embate de forças entre os dois. Augusto recorda que Angélica mesma havia dado a entender que queria estar com ele após o jantar, mas Angélica corta, dizendo que mudou de ideia e perdeu a vontade, ao que Augusto diz que dormirá ali de qualquer jeito e começa a se trocar, decidindo a impor sua presença. Enquanto isso, no ambiente dos cafezais, todos os italianos trabalham unidos e com esforço. Maria demonstra alegria, dizendo que adora quando Leonora faz aqueles pães tão saborosos. E Leonora responde que naquele dia preparou pães muito especiais. Ao explicar, Leonora revela que fez pães de língua, deixando Maria surpresa. E então esclarece que era assim que se fazia na Itália. Maria observa que eles, brasileiros, estão aprendendo muitas coisas com os italianos. E Leonora rebate, dizendo que eles também estão aprendendo bastante ali na fazenda, ressaltando inclusive que, se não fosse Maria ensinar a fazer feijão, ela jamais teria aprendido, já que em sua casa na Itália nunca se comia feijão. Maria pergunta se realmente nunca tinham comido, e Leonora confirma, explicando que não fazia parte da alimentação deles. Leonora elogia também as bananas, dizendo serem uma delícia, e Maria então pergunta se eles não comiam banana na Itália, ao que Leonora explica que não, porque lá a fruta é caríssima. Ela conta que durante a viagem de navio rumo ao Brasil, um amigo deles enlouqueceu de alegria a ver um homem vendendo bananas. Saiu correndo para comprar e o vendedor entregou um cacho inteiro, de modo que eles passaram a viagem inteira comendo bananas sem parar. Maria comenta que aquilo que era comida de classe alta na Itália, no Brasil era considerado de classe baixa. Enquanto isso, Janete desabafa dizendo que é uma humilhação ser obrigada a aceitar Juliana morando na mesma casa. Mas Mariana conforta, dizendo que será por pouco tempo, já que Marco Antônio está se esforçando para providenciar uma nova casa para que eles se mudem. Janete insiste que Juliana não deveria nem ter entrado novamente ali, depois de ter avançado nela como uma onça. Mas Mariana pede que ela se coloque no lugar de Juliana, lembrando todo o sofrimento que ela passou. Janete então acusa Mariana de estar defendendo Juliana, mas Mariana argumenta que quem deve pedir perdão a Juliana são todas elas, já que a fizeram sofrer tanto por causa do filho. Mariana confessa que já pediu perdão, e quando Janete pergunta se isso é verdade, ela explica que a volta da criança para casa tirou um peso imenso de seu coração, algo que Janete diz não ter acontecido com o dela. Janete, tomada pela mágoa, alega que Marco Antônio perdeu toda a dignidade, mas Mariana questiona se Janete preferia que ele continuasse se perdendo nos braços de tantas mulheres como fazia antes, ao que Janete responde friamente que sim, que preferia.
Em outro diálogo, Maria observa Leonora e pergunta o que é aquilo que ela está segurando. Leonora responde, mas Maria interpreta errado e diz que o que ela queria dizer era alcachofra. Leonora explica que, na Itália, o nome correto é carciofo, e Maria, curiosa, pergunta o que Leonora pretende fazer com aquilo. Leonora responde que deseja cozinhar, mas Maria se opõe de imediato, dizendo que não pode, pois se trata de uma flor e pode ser até venenosa, afirmando que ninguém da casa vai comer. Janete, com ironia, aposta que Mateu irá comer sim, e que, se fosse venenoso, não haveria mais nenhum italiano vivo na Itália. Maria, ainda surpresa, comenta que Leonora sempre aparece com novidades estranhas, mas Leonora garante que irá preparar o prato, e se ninguém gostar, ela levará para a colônia. Enquanto isso, Juliana observa seu filho com ternura e comenta que eles terão que aprender a viver sem o pai, dizendo que aparentemente a vida quis assim, mas se confola, lembrando que Francesco quem colocou o nome no menino. Mariana pede licença para entrar e Juliana permite sua entrada. Mariana pergunta como está o filho de Juliana e ela responde que está bem, mas avisa que, se Mariana veio falar de Janete, prefere não ouvir, pois já é um grande sacrifício viver sob o mesmo teto que ela. Mariana explica que essa questão Marco Antônio já está resolvendo e logo será diferente. Mas Juliana ressalta que não aguenta mais conviver na mesma casa, tendo de olhar para Janete todos os dias, expressando sua exaustão e dor. Mariana, em uma tentativa de trazer reflexão, pede para Juliana considerar o carinho e a dedicação que Francesco sempre demonstrou por ela, ressaltando também o quanto Marco Antônio a ama, lembrando que ele sofreu profundamente quando Juliana foi embora da casa e deixou um vazio na vida de todos, mas especialmente no coração dele. Juliana questiona como poderia nutrir qualquer sentimento por Marco Antônio tendo a mãe que ele tem, revelando assim sua dor e dificuldade em separar os sentimentos pessoais do rancor contra Janete. Mariana insiste dizendo que o que aconteceu com o filho de Juliana foi tão grave que acabou até mesmo com o casamento de Francesco, contando que, depois de tudo, Francesco chegou a mandar Janete dormir no quarto de hóspedes, tamanha foi a ruptura entre eles. Mas Juliana afirma que nada disso importa, pois jamais conseguirá perdoar Janete e deixa claro que, enquanto permanecer naquela casa, deseja que Janete não entre em seu quarto de forma alguma. Mariana pondera que existe a possibilidade de Janete tentar, mas Juliana se mantém firme e responde que, caso isso aconteça, ela pegará o filho imediatamente e irá embora dali. Em seguida, a cena se desloca para Paola, que vai até a casa bancária, onde o Francesco comenta que tem em mãos uma relação com os nomes das fábricas de macarrão existentes na cidade, chegando inclusive a citar algumas delas. Paola admite que não sabia que havia tantas fábricas assim, e Francesco dá a entender que existe ainda mais do que aquelas listadas. Marco Antônio ressalta que o macarrão fabricado ali não fica devendo em nada aos produzidos na Itália, ao que Francesco comenta que o macarrão de Paola é de qualidade muito superior. Paola agradece o elogio, mas ressalta que não será nada fácil iniciar sua própria fábrica, e Francesco concorda, reconhecendo as dificuldades. Paola então diz que precisa ir embora, pois seu pai e sua mãe estão em São Paulo, e Francesco despede-se dizendo que conversarão depois. Marco Antônio pergunta se Francesco está pensando em investir no negócio de macarrão, mas Francesco explica que havia prometido ajudar Paola, só que, diante das circunstâncias atuais, fica inviável se lançar em loucuras, já que uma fábrica de macarrão montada no fim de um quintal dificilmente teria futuro. Nesse momento, Inês abre a porta de casa e encontra Angélica, que cumprimenta dizendo bom dia e pergunta se Paola está. Ao ser informada que Paola ainda não chegou, Angélica diz que voltará mais tarde, mas Inês insiste em saber quem a procurava, e Angélica responde dizendo seu nome. Inês pede então para que ela entre e fique à vontade, revelando surpresa por não imaginar que aquela fosse a Angélica, pois aparentava ser apenas uma menina, mas Angélica corrige dizendo que é uma mulher casada. As duas se apresentam formalmente, e Angélica afirma ser um prazer conhecer Inês. Mesmo assim, ela avisa que Paola vai demorar e que deveria voltar depois, mas nesse instante Anacleto aparece e pergunta quem é a moça. Inês explica que se trata de Angélica, esposa de Augusto, e Angélica encara Inês em silêncio. Anacleto, desconfiado, questiona o que Angélica foi fazer ali, mas ela responde que já estava de saída, quando Inês insiste para que espere Paola, assegurando que ela não demora. Inês ainda pede para Anacleto não olhar daquela forma, lembrando que Angélica e Paola são amigas, e Anacleto acaba concordando, dizendo que enquanto esperam poderiam conversar, mas Angélica afirma que não tem nada a dizer. Tentando quebrar o silêncio, Inês menciona o nome de seu marido e acrescenta que Paola tinha ido à casa bancária, mas logo estaria de volta. Inês reforça a impressão de que Angélica parece uma criança, ao que Angélica retruca dizendo que não é nenhuma criança.
Nesse ponto, Inês revela saber que Angélica está esperando um filho de Augusto, e Anacleto começa a xingar o marido de Angélica. Sentindo-se ofendida, Angélica afirma que não foi até ali para ouvir insultos dirigidos ao seu marido. Anacleto então pede desculpas, mas volta a repetir o xingamento. Logo depois, Paola chega e estranha a presença de Angélica, perguntando o que ela estava fazendo ali. Angélica responde que apenas tinha ido visitar, mas que já estava de saída e vai embora sem se prolongar. Assim que ela sai, Paola pergunta aos pais o que eles haviam feito com Angélica e Inês garante que nada, mas explica que Anacleto chamou Augusto de forma ofensiva. Anacleto, por sua vez, questiona se realmente havia mentido no que acabava de dizer. Angélica, caminhando pela rua e refletindo sozinha, reconhece que Augusto pode até ser o que Anacleto o chamou, mas mesmo assim continua sendo seu marido, e por isso não aceita ouvir tais palavras sem reagir. Paola comenta que Angélica é uma mulher muito bonita e que, no fundo, não teve culpa de nada do que aconteceu, enquanto Inês reforça para Anacleto que Angélica é apenas uma vítima do bastardo e não a culpada. Paola questiona se a verdadeira mulher enganada não seria ela própria, e não Angélica, e completa revelando que, depois de conhecer Angélica pessoalmente, perdeu completamente o encanto pelo Dr. Augusto, sentindo apenas pena dele. Anacleto pergunta se há algum cabimento nisso, mas Inês afirma que compreende perfeitamente o que Paola está dizendo e confessa que até ela mesma acabou sentindo pena de Angélica. Anacleto pergunta se Paola pretende arrumar outro homem casado, mas Paola se irrita e pede para que ele não fale besteiras. Enquanto isso, em outra conversa, Francesco diz a Marco Antônio que seriam necessários alguns contos de réis para que Paola conseguisse iniciar sua fábrica de macarrão, ao que Marco Antônio argumenta que pode ser arriscado, mas Francesco responde que nesta vida quem não arrisca não petisca. Marco Antônio observa que parece haver um grande encantamento de Francesco por Paola, mas Francesco pede que ele pare de falar besteiras e vá trabalhar, encerrando o assunto. No entanto, Francesco suspira e admite para si mesmo que gostaria muito de ajudar Paola, revelando seus sentimentos mais íntimos e sua vontade de vê-la prosperar. Marco Antônio e Francesco chegam em casa depois de mais um longo dia, e Francesco comenta com Marco Antônio que se inquieta com a situação de Paola, principalmente pelo fato de ela não ter nenhuma experiência no ramo de negócios, algo que para ele é essencial, mas Marco Antônio rebate dizendo que o pai fala sempre sobre o mesmo assunto, repetindo-se constantemente, e que demonstra sua fixação. Nesse momento, Paola intervém, lembrando que existem muitas fábricas de macarrão na cidade, o que torna sua ideia inviável. Mas Anacleto corta a filha, dizendo que ela está com uma ideia completamente maluca na cabeça, enquanto Inês, tentando amenizar, comenta que Paola sozinha também pode estar se iludindo. Anacleto insiste dizendo que Paola não sabe o que significa, de fato, uma fábrica e a dimensão de administrar algo assim. Paola levanta a possibilidade de o pai vender os cafezais para ajudá-la a realizar esse plano, mas Anacleto se irrita profundamente e diz que ela enlouqueceu de vez. Inês então intervém, pedindo que Paola volte com eles até a fazenda, mas Paola questiona essa proposta. Anacleto responde de forma dura, alegando que uma mulher solteira deve morar com os pais, algo com o qual Inês acaba concordando, reforçando a visão tradicional. Paola afirma que prefere fingir que não está ouvindo nada e declara que não vai voltar para a fazenda alguma. Anacleto repete que ela irá sim, nem que seja arrastada à força, acrescentando que, se não obedecer, ele irá embora e fingirá que nunca teve filha nesta vida, ao que Paola, decidida, responde que a porta da casa está aberta para ele. Enquanto isso, Francesco comenta que ajudou muitas pessoas ao longo da vida e se pergunta por que não haveria de ajudar mais uma. E Marco Antônio responde que isso é verdade. Nesse momento, Juliana desce as escadas e pergunta a Marco Antônio se ele foi ver a casa que pretendiam, mas ele admite que não encontrou nada que servisse para eles ainda. Juliana ressalta que não quer continuar vivendo ali e Marco Antônio tenta tranquilizá-la, garantindo que ainda naquela semana resolveriam o assunto. Francesco assegura que quer ver seu neto, mas Marco Antônio rebate, meio impaciente, dizendo que o pai só fala do neto o dia inteiro. Juliana confessa que não aguenta mais viver naquelas condições, mas Marco Antônio pede apenas mais alguns dias de paciência. Juliana insiste que não voltará para Marco Antônio enquanto Janete permanecer na casa, e ele fica pensativo e perturbado com a situação. Em outro momento, Maria, ao servir a mesa, diz que o pão é de linguiça, e Rosana comenta que a cada dia Leonor aparece com uma novidade diferente. Mateu intervém dizendo que Leonor é uma grande cozinheira,
como quase todas as italianas, e Gumercindo, sem perder a chance, ressalta que eles também possuem boas cozinheiras. Leonor então coloca alcachofra na mesa, e Maria explica a Gumercindo do que se trata. Gumercindo pede para tirar a flor da mesa, mas Maria insiste para que ele prove antes de criticar. Mateu diz que provará, e nesse instante desce Rosana, afirmando que se ela não gostar, ele comerá por ela. Maria questiona como se come aquilo, e Mateu ensina o modo de comer. Rosana prova e, surpresa, admite que realmente é bom. Gumercindo pede para colocar em um prato ao lado dele e, ao experimentar, reconhece que não é tão ruim assim, mas ainda questiona a ideia de comer uma flor, acrescentando que na Itália deviam passar por necessidades para comerem desse jeito. Leonora, sem se ofender, diz que um dia ele aprenderá a comer bem. Nesse instante, Janete pergunta a Mariana por que não a avisou que o almoço já estava servido e em seguida acomoda-se à mesa. Juliana anuncia que irá comer no quarto com seu filho e Marco Antônio decide acompanhá-lo. Janete comenta que entende por que não foi chamada, alegando ser considerada uma pessoa não grata na casa, mas Francesco, tentando apaziguar, afirma que fará companhia a Janete e que esse será um sacrifício que ele aceita fazer. Juliana comenta com Marco Antônio que ele deveria ter ficado na mesa, afinal Janete é sua mãe, mas Marco Antônio responde que não tem mais mãe desde o dia em que ela levou o filho deles embora. Juliana pede para Marco Antônio encontrar uma casa para que possam sair dali e viver apenas com o filho. E Marco Antônio escuta atentamente. Logo depois, já no quarto, Marco Antônio almoça com Juliana, compartilhando o momento a sós. Enquanto isso, Maria comenta com Rosana que ela precisa comer alguma coisa, pois não pode continuar daquele jeito. E Rosana confessa que não consegue mais entrar na cozinha, pois o cheiro lhe embrulha o estômago. Maria compreende, dizendo que é assim mesmo apenas no início, e logo depois muda de assunto, revelando que fica pensando em Angélica sozinha em São Paulo. Rosana responde que acredita que ela esteja bem e pede para Mateu colher alguns limões, dizendo que está com desejo de limão. Em outro ambiente, Augusto chega em casa e logo chama por Angélica. Ele a procura pela casa até encontrá-la no quarto e, sorrindo, mostra que trouxe as ameixas que ela queria. Angélica, surpresa, conta que sonhou com as ameixas a noite inteira. Augusto diz que vai almoçar, mas Angélica explica que não preparou nada, pois passou o dia enjoada e não conseguiu cozinhar, pedindo desculpas. Augusto, sem saber o que fazer, pergunta como proceder e Angélica sugere que ele almoce em um restaurante, dizendo que vai se arrumar para acompanhá-lo. Mais tarde, Janete pergunta se alguém a levará até o navio e Francesco prontamente se oferece. Marco Antônio deseja a Janete uma boa viagem. Mariana também reforça os votos. E Janete, em tom de autoridade, pede para que todos obedeçam à nova patroa. Mariana, em seguida, comenta com Marco Antônio que acredita que Janete irá adorar voltar para Paris. E ele responde que tomara que ela fique por lá. Marco Antônio acrescenta que, por um tempo, todos ficarão livres de Janete. E Juliana pergunta se ela ficará distante até a casa deles ficar pronta. Ao que Marco Antônio responde que sim, que será por 1 ano. Então, no momento de ternura, Marco Antônio declara seu amor por Juliana e a beija com intensidade.